Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui e não façais a casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos. E não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, hoje, nesse terceiro domingo da Quaresma, temos esta passagem interessante em João, que nos coloca Jesus dentro do cenário de Jerusalém, a cidade santa, envolto numa atmosfera solene de Páscoa, onde encontramos Jesus adentrando no templo, mas não para se deixar levar pela multidão, em busca de oferendas ou rituais. Jesus o faz por outros motivos, pois sua presença ali é marcada por uma ação radical e provocativa. Armado não de armas, mas de um chicote de cordas, Jesus irrompe pelo espaço sacro, confrontando o comércio que profanava o lugar destinado à adoração. Ele não hesita em derrubar mesas, espalhar moedas e, em um gesto de indignação, expulsar os vendedores e cambistas, como se estivesse purgando a casa de Deus de impurezas materiais. Seus discípulos, atônitos, perplexos diante da cena, recordam uma profecia que se cumpre naquele momento, quando o zelo pelo templo devorava Jesus. A reação dos judeus é de questionamento, não compreendendo a autoridade pela qual ele age assim. A resposta enigmática de Jesus, anunciando a destruição e reconstrução do templo em 3 dias, sinaliza para algo além do imediato. É uma profecia velada sobre sua própria morte e ressurreição, onde seu corpo se tornaria o verdadeiro templo, não feito de pedras, mas de uma nova ordem espiritual. Nessa narrativa, ressoam temas fundamentais para a reflexão. A centralidade do templo na vida religiosa é questionada pela ação de Jesus, que denuncia a exploração comercial da fé. Sua profecia da morte e ressurreição lança luz sobre o significado mais profundo de sua missão, enquanto a importância da fé e a obediência à vontade divina são reafirmadas. Olhando para além das páginas antigas, somos confrontados com questões relevantes para a nossa própria jornada espiritual. Podemos nos perguntar o que o episódio do templo nos ensina hoje. Como podemos, de fato, evitar que a fé se corrompa em um comércio? Ou então, acima de tudo, de que forma podemos edificar um novo templo, não de pedras, mas de amor e justiça? Pois bem, as lições que emergem deste relato são inquietantes e desafiadoras. Jesus, com seu chicote, nos convoca à ação, à coragem de confrontar as injustiças e defender os valores do reino de Deus. Sua indignação não é apenas um ato isolado, mas um chamado para que nós também nos tornemos agentes de transformação e purificação em nosso mundo. Pois bem, que o exemplo de Jesus nos inspire a construir uma realidade mais justa, fraterna e impregnada do amor divino. Que, como ele, possamos enfrentar as estruturas injustas com firmeza e autoridade. E que nossa fé não seja uma mercadoria, mas uma fonte de vida e esperança para todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.